a teacher Fernanda Dagnoni e neste vídeo eu vou falar com você sobre restaurante. Na verdade não é sobre restaurante não, é sobre como você que vai viajar para fora do Brasil, sei lá, Canadá, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, como que você fala com o garçom ou com a garçonete. Bom, é claro que talvez na hora de você escolher um lugar para comer, talvez você vai para um restaurante de fast food, que o tratamento é a linguagem, as frases, as perguntas, eu não tô nem falando de menu, não tô nem falando do tipo de comida, tá, pessoal? Só que o tratamento, o linguajar é Se você vai para um restaurante convencional, você vai sentar a uma mesa, vai vir um garçom ou uma garçonete tirar o teu pedido, pode ser não, a conversa é um pouco diferente. Se você vai para um restaurante super sofisticado, às vezes a ordem de tirar o teu pedido pode mudar. E por que eu tô falando disso? Porque não basta só você se preparar com as perguntas padrões, né? Porque, claro, de restaurante para restaurante muda o nome do prato, enfim, muda o vocabulário, né? Uma coisa é você ir para uma pizzaria, outra coisa é para um restaurante de comida japonesa. Claro que o vocabulário em si já muda aí. Mas eu estou falando porque se você vai, eu sei que eu vou viajar para Nova York, eu vou viajar para Londres, sei que vou uma noite pelo menos num restaurante X, que eu já fiz reserva aqui do Brasil. Restaurante maravilhoso. Você sabe que o nível do restaurante é diferente, ou você sabe, enfim, que é sofisticado, te prepare. Porque talvez a primeira coisa que o garçom ou a garçonete vai te pedir é se você vai te cumprimentar, perguntar se já está pronto para fazer o pedido e o que você vai querer beber. Não vai perguntar diretamente do prato principal. E tem aluno que fica só pensando, né? Eu tenho alunos que quando eles se preparam para viajar, eles ficam pensando, ai meu Deus, como que eu vou fazer meu pedido? Aí eles já ficam pensando, eu vou querer filé mignon com batata frita. Acredite, gente, isso sempre sai, tá? Então, eu vou colocar aqui, inclusive, um exemplo. Exatamente isso, filé mignon and fries, ou french fries. Enfim, e às vezes o garçom ali, ou a garçonete te perguntou o que você vai querer beber. Então, se você vai no restaurante, isso não é regra. Eu vou num restaurante super chique, primeiramente vai me pedir a bebida. Isso não é uma regra. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com outras pessoas, isso aconteceu... Opa, fio do microfone. Isso aconteceu com outras pessoas, mas assim, o que eu quero te desafiar é, se imagine num restaurante chique, se imagine num restaurante mais convencional, se imagine em um fast food. E a gente vai trabalhar essas diferenças. Só que te prepare porque nem sempre você já vai falar o que você vai comer e sim o que você vai beber. Então, para não ter errinho de comunicação, preste muita atenção. Alright? Ok, gente, hoje eu tô aqui com um quadro. Preste atenção aí. O negócio é o seguinte, até para eu falar para vocês o tipo de oi que num restaurante de fast food você vai ouvir, ou num restaurante convencional, ou num restaurante todo chiquetoso, gente, isso é muito relativo. Porque a pessoa pode falar hello. Eu já comentei aqui nos vídeos do canal do inglês, que eu fiquei a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi para um programa de intercâmbio, eu tinha um visto de trabalho, carteirinha, tudo bonitinho para trabalhar lá. Muito bem, um dos lugares em que eu trabalhei foi o McDonald's. Trabalhei no McDonald's. McDonald's, não é Mac, tá? McDonald's. Muito bem, eu era drive-thru girl. Eu tirava o pedido das pessoas, não lá no lobby, não lá no hall, né? Era na maquininha, ficava com o headset aqui falando com as pessoas na maquininha. Muito bem. Eu era extremamente educada, porque lá no McDonald's, não sei hoje, mas lá em cima ali do computadorzinho onde a gente tira o pedido, tinham as 3 frases típicas. Eu vou falar, atenção. As 3 frases típicas para você cumprimentar o peão que vem ali, o camarada que vem ali, enfim, a pessoa que vem ali. E as frases eram: hello, thank you for choosing McDonald's. How can I help you? Primeira. A segunda, hello, thank you for choosing McDonald's. Would you like to try an extra value meal tonight? E a terceira, hello, thank you for choosing McDonald's. Are you ready to order? Muito bem, então eu geralmente escolhia uma dessas 3 e eu trabalhava no turno da noite. Tinha noites, madrugadas que era pelo menos até as 3 da manhã, o serviço era bem louco. Então às vezes eu falava a mais basiquinha, hello, thank you for choosing McDonald's, how can I help you? Porque aquela extra value meal é o nome dos combos, né? Falava, enfim, anyways, enfim. Só que tinha gente que trabalhava lá comigo, que às vezes mudava o turno, eu passava o headset pro próximo rapaz,
e o camarada simplesmente falava assim, yeah, go ahead, go ahead. Tipo, vai lá, faz seu pedido, fala logo. Seria mais ou menos isso. Então tem gente às vezes que é um pouco grosseira, né? Às vezes fala só hello. Se você tá num restaurante convencional e vem o garçom, a garçonete te cumprimenta, a pessoa pode falar hello, how you guys doing tonight? Né? Vem ali com o celular, enfim, tirar o pedido e fala, oi, como é que vocês estão hoje à noite? Ou simplesmente, hello, how can I help you tonight? Ou, hello, are you ready to order? Às vezes a pessoa é tão comunicativa, ou é a política do próprio restaurante, e ela fala o nome dela, né? O garçom já se apresenta, oi, eu sou fulano, já estão prontos para pedir? Olá, eu sou fulana, como vocês estão hoje à noite? Então, é muito relativo. Por isso que eu falei para vocês, para você aí, viaja comigo, vamos pensar nas possibilidades, ok? Bom, gente, eu até posso colocar aqui para vocês uma situação de restaurante de fast food, né? Seja no lobby ou seja no drive-thru. Posso também falar com vocês sobre um restaurante convencional, colocar exemplos sobre um restaurante mais chiquetoso. Só que se eu falar de tudo isso o tempo todo, o vídeo vai ficar extremamente maçante, certo? Então eu não vou falar tudo de todos esses 3 lugares, mas eu quero que você se prepare porque eu vou citar os 3 cenários. E por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho hábito de preparar muito os meus alunos para quando eles vão em restaurante, sentar ali e fazer o pedido. Porque no McDonald's, a experiência que eu tinha é que você já escolhia o número, falava o número, a pessoa perguntava como você ia pagar, se você não entendesse, você dava um cartão de crédito ou a nota, pegava o lanche e acabou. É muito mais rápido, mais básico isso. Porque você só vê o número ali da refeição e pede, né? Pelo número, você não fica dando muito detalhe. Agora, os demais, restaurante convencional, ali você está sentado a uma mesa, restaurante mais chique, geralmente o garçom bate um papo, troca uma ideia, pergunta como que você vai querer o teu filé, como que você vai querer o teu bife, você vai querer qual acompanhamento. Então aí surgem essas outras conversinhas. Então, se eu fosse pensar em todas as situações, a gente ficaria aqui pelo menos umas 4 horas e meia. Então, eu não vou te responder nesse vídeo tudo. Você tem total liberdade de deixar nos comentários e eu respondo o que você quiser saber. Ou me procurar lá no Instagram, @canal do inglês, me manda um direct e a gente conversa. Pode até mandar por voz. E eu vou trocando essa ideia com você. Ok? Alright. Então, muito bem, vamos pensar. Você está sentado num restaurante e vem uma garçonete, waitress, garçonete, waitress, ou um garçom, waiter. No inglês americano, é assim que a gente fala. Waitress, garçonete, waiter, garçom. E ele fala com você, ele te cumprimenta, ele pode chegar e falar Hi, how you guys doing tonight? Hi, how you guys doing tonight? Aí você vai pensar, how you guys doing? Hi, oi. How are... Mas eu não falei esse are, mas ele existe. You guys, vocês, galera, vocês, pessoas, ou how are you doing tonight? Seja para saber, e aí, como é que você tá hoje à noite? Oi, como é que vocês estão hoje à noite? É uma forma bem querida de cumprimentar. A pessoa também, o garçom ou a garçonete pode dizer hello, good evening, olá, boa noite. Are you ready to order? Are you ready to order? A pessoa já cumprimentou, ao invés de perguntar como é que você vai, how you guys doing tonight? How you doing tonight? Também poderia perguntar how are you? How are you? Né? A pessoa só falou good evening. Deu hello, falou good evening. Tô pensando que se você... a situação que eu me pensei agora, que eu me coloquei automaticamente foi à noite, tá? Tipo 6, 7 da noite para ir para um restaurante lá fora. E aí a pessoa já pergunta. Então o cumprimento é muito relativo. A forma de cumprimentar você pode ser só hello. Às vezes fala o próprio nome, por exemplo, hello, my name is Jennifer, are you ready to order? Ou, olá, meu nome, por exemplo, my name is John, I'll be your waiter for the night, are you ready to order? Então a pessoa fala, olá, eu sou o John, eu vou ser o garçom de vocês hoje à noite, vocês estão prontos para pedir? Então o hello, o good evening, o how are you, isso já está um pouco mais conhecido das pessoas. Mas a pergunta, are you ready to order? Are you ready to order? Às vezes não. Então é por ela que eu vou começar. Como que fala isso? Vocês estão prontos para pedir? Ou você está pronto para pedir? É isso aqui, ó. Are you ready
to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Muito bem. E o que você pode dizer? Se você já tiver fluência, você pode falar yes, thank you. Ou simplesmente yes, se isso vai te deixar meio... Eu sempre cumprimento de volta. Hello, yes, thanks. Ou yes, thank you. Em lugares públicos com pessoas que eu não conheço lá fora, eu tendo a falar thank you e não thanks. Ok? Eu uso thank you. Yes, thank you. E já dou o oi, né? De volta. Hello. Se ela perguntou como é que eu tô, eu respondo I'm good, thank you. How are you? Eu sempre devolvo, tá, gente? É um hábito que eu tenho de perguntar o nome dos garçons e das garçonetes, de tratá-los pelo nome. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, as pessoas usam muito o nome. Moço, ô campeão, ô amigão, vem aí. Isso é coisa de brasileiro. Isso pode ser muito bacana, muito legal, mas lá fora não. Usa o nome das pessoas, tá? E eu sempre, quando alguém me dá um oi, eu respondo oi. Perguntou como é que eu tô, eu pergunto como é que a pessoa tá. E aí a perguntinha, are you ready to order? Are you ready to order? Como que eu respondo? A pessoa me perguntou, tá pronta pra fazer o pedido? Tá pronto? Porque order aqui, order, você pode falar, teacher, mas order não é ordem? Tipo, ordem e progresso? Todo mundo em ordem, cala a boca. Não é esse mesmo ordem? Yes, yes. Order. Mas to order é o verbo fazer o pedido. Então, ready é pronto. Are you? Você está pronto para fazer o pedido? Pronto para pedir, né? E eu falo yes, thank you. Yes, thank you. E aí eu faço o meu pedido. Como que a gente fala? No Brasil a gente fala muito assim, eu vou querer uma salada com blá blá blá, eu vou querer purê de batata, eu vou querer uma filé parmegiana, enfim, você faz seu pedido. A gente usa muito eu vou querer, eu vou querer. E em inglês, você usar o verbo querer pode ser grosseiro, pode não, é grosseiro demais, demais, demais. Aí você fala assim pra mim, Fernanda, mas isso porque você tá falando de um restaurante chiquetoso? Não, não. Restaurante chique, restaurante convencional, falando ali num fast food com a pessoa, você não fala I want, eu quero. Você não fala I will want, eu vou querer. Você não fala isso. Aí você fala, por quê, Fernanda? Porque pro lado de lá, para a perspectiva de quem está tirando o seu pedido, seja na fila do McDonald's, seja sentado num restaurantezinho convencional, bacana, ou num pub, enfim, ou seja num lugar muito sofisticado, o lado de lá que está anotando seu pedido não vai gostar de ouvir o verbo want. Então você pode simplesmente falar de algumas outras formas. Eu vou colocar duas aqui. Não tem só essas duas, alrighty? Ok? Mas eu vou colocar só essas duas. Você pode falar assim, eu vou querer, e aí usando a seguinte estrutura, eu gostaria de. Que essa você pode usar no restaurante sofisticado que todo mundo vai gostar de ouvir. Gente, eu fiz o teste, tá? Eu falei, eu tava num restaurante, um restaurante diferenciado. E eu fui convidada, eu fui, claro. E aí o garçom veio para pedir, para fazer o meu pedido. E eu falei usando o want. Porque eu falei, eu quero ver qual vai ser a reação dele. Ou a reação das pessoas comigo, todos americanos na mesa. E eu falei, eu já dava aula, eu já sabia dessa regra, entre aspas aí. E aí eu falei, I want. Cumprimentei o garçom, fui super querida com ele, atenciosa. E aí o pessoal da mesa falou, ela é brasileira, então ela entende de churrasco. A gente tava num restaurante bem interessante, assim, mas eles servem comida... não é comida brasileira não, mas tinha rodízio ali de carnes. E aí ele falou, você é do Brasil, que bacana, foi super querido comigo. Então eu falei o I want... Falei, vamos testar. Eu não avisei ninguém que eu ia fazer isso. A minha amiga, lembra que eu falei que todo mundo ali era americano. A minha amiga ao lado virou pra mim, na hora ela virou e fez assim, oh, come on, you can do better than that. Ela fez, por favor, você pode fazer melhor que isso. Aí eu dei risada, todo mundo deu risada e falei, I'm sorry. Não expliquei pra ele que eu era professora, que eu tava fazendo aquilo. Não, mas eu queria ver a reação.
Então, num lugar sofisticado, aí sim que eu vou te pedir, não use o verbo querer. Porque mesmo que você esteja com um sorriso no rosto, falando please, oh, thank you, não vai ser legal. E se você estiver num restaurante mais convencional, mais popular, um restaurante bacana, um pub, o would like, que é o que eu vou colocar aqui, é bem-vindo também. No restaurante de fast food, ninguém vai te achar estranho se você falar, oh, I would like, blá, 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 blá. Você pode usar esse eu gostaria. É um pouco mais rebuscado? É. Mas você tem duas estruturas que eu vou mostrar aqui. Existem outras formas. Eu vou mostrar duas. Opa, de novo com o bendito fio do microfone. Vou mostrar duas formas. Vou colocar de vermelho agora. Você pode usar isso que eu falei. Would like. I would like. Por exemplo, eu quero batata frita. I would like some french fries. Esse some é muito usado, tá? Significa, o que é some? Significa um pouco de, significa algum, alguns, alguma, algumas. Então, some french fries, às vezes ele vai só porque combina com a frase, tá? Não vou entrar em detalhes com vocês agora. I would like some French fries. Please. Não vão queimar a cara e não usar o please, hein? I would like, o que é esse would? Would, ele acrescenta o tal do, vou colocar pequenininho aqui, que eu não gosto de escrever português nas minhas aulas. Iria nos verbos. Então, o verbo aqui é gostar, a palavra aqui é gostar. Would, like, é gostaria. Por exemplo, ir é go. Would go é iria. Iríamos, depende de quem está falando, né? Iriam, enfim. Ter é have. Would have é teria, teriam, teríamos, certo? Então, esse would acrescenta o tal do ria na palavra ali, no caso, gostar. Então, eu gostaria de algumas, ou seja, eu gostaria de batata frita, por favor. Aí, ali você vê se tem porção grande, porção pequena, half, né? Enfim. I would like some french fries, please. E se eu quisesse falar de uma outra forma, eu poderia, Fernanda, uma forma talvez um pouco mais descolada, mais leve. Yes, que você pode também usar até mesmo um restaurante de fast food, tá? Que é, can I have some... Aí você não precisa falar French fries, você pode também falar fries, tá? Eu vou usar aqui, fries, please. Can I have some fries, please? Esse fries, não é bem um som de S, fries. No meio ali, a hora que a gente tá falando, parece que sim, né? A gente acredita que sim. Mas se eu for falar devagarzinho, fries, o som não é bem S, é mais puxado pro Z. Mas enfim. Can I have, eu posso ter. Aí você fala, eu vou falar eu posso ter, mas você fala eu vou querer, por que não eu posso ter? É assim que eles entendem. Então, eu posso ter, é no sentido de que eu posso pedir, você pode me trazer. Então, fica mais à vontade você falar assim, can I have some fries ou French fries? Gente, batata frita você pode falar French fries ou fries, ok? Can I have some fries, please? I would like some French fries, please. As duas formas, eu gostaria de ou tal do eu vou querer. Você poderia me trazer, você pode me ver, a gente fala muito isso, você pode me ver uma porção de não sei o que, não sei o que, você pode me ver um copo com gelo, a gente usa muito ver, né? Então eu posso ter, então é uma forma só de você fazer o seu pedido. Can I have, em pubs isso é muito usado, would like também é muito bem-vindo, inclusive num lugar mais sofisticado, rebuscado, assim que fala, enfim. Alright, people? Ok. Então, você fez aqui o primeiro contato para pedir, fazer o seu pedido. Agora, é claro, existem outras perguntas muito comuns. Por exemplo, se o garçom ou a garçonete, seja num restaurante de fast food, seja num convencional, num lugar mais sofisticado, ele pode perguntar, você vai querer alguma coisa para beber? Você vai querer algo para beber? Como que seria essa pergunta? Como que ele vai te perguntar se você quer beber alguma coisa? Então, uma pergunta muito clássica, muito usada. Would you like... Opa! Dá licença, baixei aqui para pegar o meu apagador. Sorry, I'm so sorry.
Would you like? Você gostaria? Would you like? Aí você pode emendar o som do D aqui com you e fica would you. Would you like? Vou pôr aqui. Something. O que significa essa palavra something? Ela significa algo ou alguma coisa. Para beber. To drink. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Existe outra maneira, Fernanda, de perguntar? Yes, existe. Would you care for something? Would you care for some drinks? Would you care for something to drink? Can I get you any drinks? Tá? Eu já ouvi essa última que eu falei. Would you like something to drink? Ela é muito usual, ok? E aí, como que você pode responder? Você pode simplesmente falar yes, please. Vou colocar aqui pequenininho. Yes, please. E já fala o nome da bebida, seja cerveja. Olha no menu, né? Como você já pode falar diretamente. Orange juice, please. Orange juice, please. Que é suco de laranja, por favor. Não precisa necessariamente você falar yes, please. Mas aí, se você não falou sim, por favor, e deu o nome, se você já foi com o nome do que você quer beber, use o please no final, ok? Orange juice, please. Aí você talvez esteja se perguntando, teacher, e se eu quiser pedir sem açúcar? Ou sem gelo? Enfim, como é que eu falo sem açúcar? Sem gelo? Você diz, então vamos supor, você vai falar lá orange juice. Em Miami é muito comum falar OJ. OJ, em alguns lugares, tá? OJ, que é orange juice. Juice, tem o I aí no meio da palavra, mas ele não é pronunciado. Juice, suco de laranja, ok? OJ, mas você não precisa falar assim, você pode falar orange juice. Preguiça de falar OJ, imagina que eu vou chegar pra pessoa e falar, eu vou querer um suco sem OJ. Fala orange juice. Anyways, então você deu o nome ali pra pessoa do suco, mas você quer dizer sem açúcar, sem gelo. Então você simplesmente fala, yes, please. Opa! Você simplesmente fala orange juice, por exemplo, orange juice. Olha o I que tem aqui, mas ele não é pronunciado. No sugar, please. Ou no ice, please. No sugar, please. No ice, please. Sem gelo, sem açúcar. Certo? Right? Então vamos rever as duas perguntas? Depois de te cumprimentar, ele pode, o garçom, a garçonete pode te perguntar, are you ready to order? Existe outra pergunta, Fernanda? Sim, existe. What will it be? What will it be? What will it be? O que você vai querer? No pé da letra é o que vai ser, no sentido de que qual vai ser o seu pedido. Várias formas. Uma delas, que eu já ouvi muitas pessoas que viajam para fora e falam, teacher, eu não entendi ele falar. Esse ready to order. Are you ready to order? Então, às vezes eles falam até mais rápido. Are you ready to order? Ou are you ready to order? Ready to order? Ready to order? É por isso que eu quis falar dela. E se você quer algo para beber, would you like something to drink? Would you like something to drink? Às vezes fala até mais rápido. Would you like something to drink? Ou would you like something to drink? De qualquer forma, drink é beber, né? Ou quer tomar alguma coisa. Ok, e como que você responde? Como que você fala? Eu vou querer tal coisa. Você pode me ver tal coisa? Como é que você fala? Duas maneiras que eu trouxe aqui. I would like some French fries, please. Lembra que você pode falar French fries ou só fries? Can I have some fries, please? Can I have? Have. Nada de heavy. Oh my gosh, brasileiro ama falar have. Pega esse E aqui, igual a gente fala leite. E aí no Brasil, muitos lugares diz leite, né? Coloca um I no som do E. Quer fazer isso in English. E aí fala have. Can I have some fries, please? Eu já ouvi de tudo, né, gente? 20 anos dando aula, eu já ouvi de tudo. E não tem problema nenhum você ter dificuldade de pronúncia, não tem problema nenhum você cometer enganos, erros, tá tudo certo. Mas uma vez que um teacher insiste com você, para você prestar atenção nos teus sons, no som final das palavras, please, listen to your teacher.
Presta atenção, ouça de verdade o seu teacher. Então, ó, have some. Esse E aqui é mudo, esse E aqui é mudo. Alright? Não vai falar have nem some. Ok? Very nice. Vamos pensar, qual outra pergunta que é muito comum? Vamos supor que você pediu um steak. Você pediu ali um filé mignon. Você pediu uma carne. Carne em inglês é meat. Carne, meat. Filé mignon, steak. Gente, eu acho que nos Estados Unidos ou eu comia hamburger, cheeseburger, filé mignon, salmon, frutos do mar, seafood e pizza. A lot of pizza. Foi isso mesmo, eu acho que e pasta, vários tipos de massa. Mas eu acho que eu comi uma vez comida indiana, tal, o restante... e tacos, oh my gosh. Gente, eu amo comer taco, aquele taco bem gostoso, aquele que parece um... sei lá como é que fala. Taco, eu amo ir na Taco Bell. Eu sei que não é nem um pouco interessante pra muita gente, mas eu gosto. Então eu sempre vou no cheeseburger, hamburger, seafood. Eu amo comer, mas lá eu quase não como. Mas enfim, salmon, salmão. Acho que um outro tipo de peixe que eu não vou lembrar o nome... diferente lá, com leite de coco, que ficou esquisito pra caramba. E o restante, pizza. Eu não sou muito original, mas tem pessoas que viajam e gostam mesmo de buscar tipos diferentes de carne, de peixes, né? Uau, é tanta coisa. Eu, infelizmente, eu não posso ajudá-los nesse momento, porque eu repito muitas coisas que eu gosto. Pronto, tá aqui. Tacos e tudo mais, né? Cookies. Mas você talvez vai pegar um menu e vai ver ali vários tipos de carne, depende do lugar que você vai, se é um rodízio, né, se tem rodízio de carnes, etc. Mas vamos supor que você fez um pedido lá de uma carne. O garçom vai querer perguntar pra você assim, como você quer a sua carne? Rare, ou então pink. Pink, você fala assim, é rosa, é que ela tá meio crua por dentro, ela tá rosa. Ou então rare, também você pode falar pra carne mal passada. Medium, que é médio, ao ponto, que é, por exemplo, o que eu gosto, ou well done, que é a carne mal passada. Então, vamos pensar, mal passada, oh, teacher Fer, mal passada, rare, ao ponto, médio, né, medium, e bem passada, deixa eu me corrigir, bem passada, well done. Certo? Mas muito bem, essas três palavras você já pode levar, igual uma aluna minha, falar, eu já sei, eu gosto de medium, vou falar medium. Então, tá bom, mas você precisa entender o momento que o garçom vai te perguntar isso, te perguntar essa informação. Então, uma das formas do garçom ou da garçonete te fazer essa pergunta, uma das formas mais usuais é How would you like your, por exemplo, filet? How would you like your filet mignon? How would you like your steak? How would you like your meat? Como você gostaria da sua carne? Então, how would you, é um D aqui, how would you like your, deixa eu mostrar aqui, how would you like your filet mignon? How would you like your steak? How would you like your, essa sua carne? Aí você pode falar rare, please. Ou então, medium, please. Ou então, well done, que é a carne bem passada. Right? How would you like your fillet? Então, assim, aqui nós só temos 3 perguntas e 2 possibilidades de resposta para a primeira, 2 para a segunda e 3 para a terceira. Certo? Você vê como que dá... Como que a gente fica em cima disso? Como que a gente tem N possibilidades, certo? Ok. Então agora eu quero fazer uma pergunta, quero construir aqui uma pergunta com vocês, porque às vezes acontece lá no fast food, ou então lá no convencional, lá no chiquetoso, nesses 3 ambientes, do garçom, da pessoa que está te atendendo, perguntar algo a mais? Tipo, vai querer mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Enfim, né? Vai querer mais alguma coisa? Posso te trazer mais alguma coisa? Posso ver algo a mais para você? Então, eu vou te mostrar nesse sentido
duas possibilidades muito comuns, tá? Uma que é muito usada nesses três ambientes, né? No fast food, no convencional e lá no restaurante mais sofisticado é anything else, algo a mais. Esse é bem, não é grosseiro usar só essa expressão. Anything else, sir? Anything else, ma'am? Né? Pra madame, pra senhora, ou pro sir, que é o senhor. Anything else? Claro que eu posso deixar isso mais bonitinho ainda e colocar would you like? Aqui, ó. Would you like? Would you like anything else? Então, esse anything else, acompanha comigo assim, ó. Anything else. Algo a mais, esse else da ideia de a mais, além. Anything else. Mas a pessoa, se for num restaurante até, ou o garçom e a garçonete tem uma atenção maior ao cliente, ou o lugar é mais sofisticado, é mais chique, enfim. Às vezes não é nem questão de ambiente, é do próprio garçom, da própria garçonete, né? Que realmente se comunica de forma polida, de forma mais atenciosa com o seu cliente. Mas a pessoa pode ali no meio do pedido falar, ok, anything else? E tá perfeitamente educado. Ou, além de perguntar algo a mais, ela pode querer saber, você gostaria de algo a mais? E você gostaria, a gente já viu aqui, ó. Would you like? Você gostaria? Would you like anything else? Aí você diz, yes please. Aí você fala o que você quer, ou no thank you. Ou então, not for now, thank you. O que é esse no thank you? É não, obrigada, obrigado. Ou por enquanto não. Not for now, thank you. Por enquanto não. Ou então você diz, yes please. E aí fala o que você quer, o que está faltando ali no seu pedido. Então, would you like anything else? Ou simplesmente anything else? Agora também tem uma outra estrutura, tem uma outra forma de falar. Eu posso te ver mais alguma coisa? Posso trazer mais alguma coisa para vocês aqui na mesa? Posso trazer algo a mais? Como que ele falaria isso? Como que o garçom ou a garçonete perguntaria isso? Can I get you anything else? Can I get you anything else? Nossa, que letra que ficou isso aqui, mas tudo bem. Can I get you? Eu posso pegar para você, eu posso trazer para você, eu posso ver para você algo a mais? Can I get you anything else? Aí você diz yes please e fala o que você quer, que tá lá no menu, tá lá no cardápio. Ou no thank you, não, obrigado. Ou então not for now, thank you. Por enquanto não, obrigada. Right? Can I get you anything else? Anything else? São perguntas muito comuns. Agora sim, gente, veja, não é um diálogo do começo ao fim. Eu trabalhei as perguntas que, de acordo com o meu público, de acordo com o que eu venho trabalhando com os alunos, são os que dão mais, o que é esse anything else? O que é esse negócio? O que é esse are you ready to order? O que é, blá, blá, blá. Eles falam, teacher, emendou ali pra mim. Porque a gente acredita que tem o controle, né, da situação quando você já sabe, eu vou beber isso, eu vou pedir aquilo, e aquele prato, e de sobremesa eu vou pedir um cheesecake. E tá ótimo. Na hora de pagar, bill é conta, ou então, você tem duas formas de falar conta de restaurante. Pode ser bill ou pode ser check. Nos Estados Unidos eles usam muito a palavra check. Can you bring me the check? The check, please. Excuse me. Aí o garçom vem, the check, please. A conta, por favor. The check, please. Né? Só que por conta de filmes, por conta de ser frases menores, às vezes as pessoas até se preparam para esses momentos. Agora, para essas aqui, eu ouço muita reclamação, aí, entre aspas, muita negatividade, medo de falar, medo de ouvir. Então, é por isso que eu decidi trazer essas aqui. Claro que esse não vai ser o único vídeo que eu vou trabalhar situações em restaurante, porque, como eu falei, dá pra gente explorar demais. Só que agora, eu quero que você ouça e repita aí pra mim. Inclusive você que pensa em ir para os Estados Unidos e trabalhar de garçom ou garçonete. Então, seja pergunta, seja resposta, vamos trabalhar não só o que está aqui escrito, mas o que eu falar aqui também. Acompanha aí, faça suas anotações, right? Se precisar, assiste tudo de novo para você entender mesmo tudo que a gente está trabalhando, está falando aqui, ok? Vamos lá? So, are you ready to... Eu não vou falar tão rápido, não. Eu vou falar um pouco mais compassado aqui. Are you ready to order?
Are you ready to order? Aí você vai dizer, a pessoa, você cliente vai dizer yes, thank you, yes please. Enfim, e como que você fala eu vou querer tal coisa? Eu vou pedir que você me traga tal coisa. Como que você vai dizer isso? De duas maneiras pelo menos, né? I would like some French fries, please. I would like some French fries, please. Ou então você pode falar, can I have some fries, please? Can I have some fries, please? Ok? Se precisar um tempo, a gente pausa o vídeo, tá? Outra situação, quando o garçom, a garçonete, o atendente vai te perguntar algo para beber, você quer beber alguma coisa? Would you like something to drink? Você pode falar yes, please. E já a tua bebida. Ou você vai direto no nome da tua bebida. Por exemplo, suco de laranja sem açúcar. Orange juice, no sugar, please. Orange juice, no sugar, please. E se é sem gelo? No ice. Ice. Esse E aqui também é mudo, nada de falar ice, ok? Muito bem. Aí você pediu uma carne, algum tipo de carne. E o garçom, o atendente, a garçonete, quer saber se você quer mal passado, ao ponto, bem passado. Então a pessoa vai te perguntar como você quer a sua carne, seu filé, seu bife, whatever, que quer que seja a carne que você pediu ali. Então, uma das formas do garçom perguntar é How would you like your filé? Repete aí. How would you like your filé mignon? How would you like your steak? Se for mal passado, você diz rare, please. Rare é mal passado. Não esqueça do por favor, tá? Não esqueça do please. Medium, please. Well done, please. Ok? E por último, eles podem te perguntar, você vai querer algo a mais? No meio ali da hora que ele vai tirar o teu pedido, na hora que ele tá pedindo, você tá fazendo o seu pedido, ele pode perguntar no fim, logo no final, né, da conversa ali inicial, no final da conversa inicial. No final, na hora que ele estiver terminando de tirar seu pedido, ele pode perguntar anything else? Anything else? Ou pode deixar a pergunta mais sofisticada. Would you like anything else? Ou então, uma outra forma de perguntar se você quer que ele te traga mais alguma coisa, o garçom vai falar Can I get you? Aí você pode emendar o get you, aqui o T com you. Can I get you? Assim como o N emenda no I, can I emenda, o T aqui emenda com o Y. Can I get you anything else? Can I get you anything else? Aí você diz yes, please. E fala ali no que está no cardápio que você gostaria mais. Ou então, no thank you. E se você quiser falar por enquanto não, not for now, thank you. Ok, guys? Well, pra mim é sempre uma delícia falar de situações, imaginar contextos, aí eu adoro, eu acho que é assim que a gente começa a se sentir mais perto da realidade. E eu acredito que quando você vai se confrontar com uma situação de ter nativos ali, vamos supor, ingleses mesmo, americanos, enfim, falando com você, eu sei que às vezes gera uma butterflies in our stomach, né? Butterflies, borboletas no estômago, aquele medinho de falar com, nossa, fiquei nervosa, nossa, travei, teacher, me deu um negócio no estômago. Gente, então se coloque na situação, imagine, vá atrás dos vocabulários, se prepare para algumas situações, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, assista de novo, faz suas anotações e se você acha que é interessante para outras pessoas, divulgue, fala geral. E olha, mais uma coisinha, fez sentido? Então se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva aqui no canal do inglês, ativa o sininho para você receber as notificações de quando a gente sobe vídeo, vai no Instagram, @canal do inglês, segue a gente, manda direct, faz seu comentário que eu respondo a todos.
Thank you for watching. Muito obrigada por me assistir até aqui e a gente se vê no próximo. Bye, have a good one.